Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma questão aí da nossa OBMEP, Olimpíada de Matemática. Hoje vamos discutir um pouco um exercício que fala mais sobre expressão, né? Sobre equação numérica. Isso aqui vocês vão perceber que isso aqui está bem dentro do conteúdo que a grande maioria de vocês já estudou. Muitos já viram isso desde o ensino fundamental. É claro que de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui nós vamos ter que associar algumas coisinhas que foram colocadas, mas essa questão ela envolve bem conteúdo matemático que a gente trabalha em sala de aula e também em outras situações aí que a gente sempre está precisando trabalhar e resolver determinar valores desconhecidos, vamos dizer assim. Então vocês vão perceber que uma das ideias aqui é a gente conseguir determinar esse valor desconhecido que vai ser solicitado aqui pelo problema. Então, vou mostrar uma estratégia, vou mostrar uma forma da gente conseguir visualizar, da gente conseguir analisar isso daqui. Então, olha, nós vamos reescrever exatamente da maneira como ele coloca, da maneira como ele escreve, tá? Ele fala que isso aqui é uma mágica, mas a gente vai entender muito bem o que aconteceu aqui. E depois, se vocês quiserem até pegar números, depois fazer teste e pedir para alguém, sabe assim, brincar com os pais de vocês, analisar, vocês vão ver que isso aqui funciona e é bem interessante. Então, olha só o que ele fala. Em um espetáculo, um mágico diz para Fernanda: pense em um número. Então ele falou para pensar num número. Por exemplo, como ele falou para pensar em um número, concorda que pode ser qualquer número, não importa qual seja esse número? Então, assim, normalmente em matemática, quando a gente utiliza esse termo, pense num número, considere determinada coisa, é aquilo que a gente chama de variável. É aquilo que a gente não tem um valor definido e que a gente pode descobrir de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa. Então vamos supor que eu falo assim para vocês, ó, eu vou pegar esse número que ele falou e vou chamar esse número de n. Como assim n? Um valor qualquer. Então estou dando um nome para ele. Ah, mas ele não pode ser 5? Pode. Ele não pode ser 8, não pode ser 10, pode ser qualquer valor. Por isso que nós estamos chamando ele de n, justamente para a gente conseguir analisar e verificar aquilo que é para acontecer com o número. Então vamos ver o que ele pede para fazer. Ó. Pense em um número. Pensei. Então vou marcar ele aqui. Ó. Vou até mudar a cor aqui. Pense em um número. Pensei, número n. Multiplique por 3. Multiplicar por 3 é fazer vezes 3. Está lá, ó. Multiplique ele por 3. Depois, adicione 1. Adicionar 1 é fazer mais 1. Está aqui. Depois que a gente fizer isso, multiplique por 8. Ou seja, eu vou pegar e vou colocar parênteses nisso daqui. Por que eu estou colocando parênteses? Porque depois que a gente fez isso, vem a segunda etapa. Então, multipliquei por 3 e somei 1. Daí ele fala assim, isso daí que você já conseguiu, multiplique isso daí por 8. Então, vou vir aqui, multiplicar é fazer vezes 8, tá lá. E subtraia 2. Subtrair 2 é tirar, menos 2. Tá aí a segunda etapa. Então, a primeira etapa, multiplicar por 3, adiciona 1. A segunda etapa, multiplicar por 8 e subtrair 2. Depois, a terceira etapa, ele fala para dividir todo mundo por 6. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, quando a gente pede aqui para multiplicar isso daqui por 8, só para ficar mais fácil a gente visualizar, e depois vou subtrair por 2. Depois que eu vou subtrair por 2, eu vou colocar aqui chaves e vou fazer isso daqui e vou dividir por 6. Então percebam, pessoal, que eu utilizei aqui chaves, colchetes, parênteses, de acordo com o que a gente já está acostumado a fazer em sala de aula, justamente para a gente conseguir perceber e entender a sequência. Então pense no número, multiplique por 3. Beleza. Soma 2. O resultado multiplica por 8. Multipliquei. Depois disso, subtraia 2. E o resultado divida por 16. Então percebam que isso que a gente escreveu é exatamente da forma como foi sendo colocado aqui. Agora ele fala assim, agora me diga o número que você encontrou, que eu lhe direi o número que você pensou. Então, esse número que a gente encontrou para saber o número que a gente pensou. Olha o que ele fala. Que operações matemáticas o mágico pode fazer com o número dito por Fernanda para descobrir o número que ela pensou? Então, deixa um pouquinho aqui essa equação e vamos pensar num número. Então, vamos fazer como se a gente estivesse pensando num número. Então, por exemplo, eu vou pensar no número 5. Então, eu vou pegar o número 5 e vou multiplicar por 3. Tá lá. 3 vezes 5,
15. Depois disso, ele fala para adicionar 1. 15 mais 1, 16. Depois disso, ele fala para multiplicar isso daqui por 8. Então, percebam que eu estou exatamente seguindo a sequência que ele colocou, tá? Multiplica por 3, está aqui, que é 3 vezes 5. Soma 1. Eu não estou colocando os parênteses que nem a gente colocou aquela hora ali, porque aqui está fazendo um pouquinho diferente do que a gente tinha. Mas vou fazer isso, agora ele fala lá, ó, multiplique por 8. Próximo passo. 16 vezes 8, se a gente for pegar isso, eu vou ter o valor de 128. Vou vir aqui para baixo, tá? Depois que eu peguei o 128, o que ele pediu para a gente fazer? Depois que pegou o 128, ele pediu para subtrair 2. Então, 128 menos 2, 126. Depois do 126, ele pediu para dividir isso daqui por 6. Se eu pegar o 126 e dividir por 6, a gente vai ver aqui 12 dividido por 6, 2, 6 dividido por 6, 1. Nós vamos chegar no valor 21, tá lá. Então, percebam, nós saímos, vamos aqui, nós saímos do número 5, depois de efetuar todas as operações, nós chegamos aqui no 21. Daí ele quer saber assim, quando eu saí do 5 e cheguei no 21, quais foram as operações que eu realizei? Então ele fala assim, dividir por 4. Se eu dividir esse número por 4, eu peguei o mais simples só para a gente entender. Chega no 5? Não. Se eu pegar esse número e subtrair 4, chega no 5? Também não. Então percebam que esse daqui está fora e esse também está fora. Vamos nos outros agora. Ó. Subtrair 1. Então 21 menos 1, 20. E em seguida dividir por 4. 20 dividido por 4, 5. Está aqui. Ó. Então foi exatamente isso que ele fez. Pegou o resultado que a Fernanda falou, subtraiu e dividiu. Olha só se eu pegar o C. Subtrair 2, 21 menos 2, 19. 19 não dá para dividir por 6. Tá fora. Depois, dividir por 4. Isso aqui já não dá exato. Então, percebam que a única alternativa que sobra para a gente é a alternativa A. Então, é possível, como eu estou mostrando aqui para vocês, resolver esse exercício fazendo um exemplo numérico. E depois só verificar que se a gente seguir o que está sendo colocado, a gente consegue. Então, vou recapitular. Ó. Pega 3, multiplica por 5, soma 1, multiplica por 8, subtrai 2, divide por 6. Esse valor, se eu tirar 1 daqui, dá 20. Se eu dividir por 4, volta a ter o número 5. Isso daqui que a gente fez aqui é exatamente para a gente demonstrar o que a gente fez aqui embaixo. Ó. Então percebam que a gente foi apresentando e foi mostrando exatamente. Daí alguém deve falar assim, mas qualquer valor que eu fizer isso vai dar certo? Se eu seguir exatamente essa sequência que está aqui, ó, da expressão que a gente colocou, com certeza vai dar certo. Vou pegar um outro número. Sei lá, vamos falar então que o n vale 2. Vamos ver se isso é verdade. Então vou pegar 3 e vou multiplicar por 2. Porque ele falou, multiplique por 3. Eu vou ter 6. Soma 1. Eu vou ter 7. Multiplica isso por 8. 7 vezes 8, 56. Depois que eu multiplicar por 8, o que eu vou fazer? Que ele pediu para fazer? Subtrair 2. Subtrair 2 deu 54. Pega isso e divide por 6. 54 dividido por 6, chegamos no número 9. Tá lá. Multiplicamos, somamos. Vamos ver se vai dar certo. Subtraia 1. Então, vamos fazer agora o resultado. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 4 chega no número 2. Então, percebam, ó, saímos do 2 e chegamos no 9. Se a gente fizer o caminho inverso, a gente volta a ter 2. Então, qualquer valor que a gente utilizar, a gente vai chegar nessa equação, né, nessa expressão que a gente colocou aqui em cima, e a gente consegue perceber aqui o resultado. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.